Nesse vídeo eu vou contar um pouquinho sobre 4 momentos e 2 grandes viradas de chave que eu tive ao longo da minha vida que, mesmo sendo preguiçoso, procrastinador e improdutivo, me permitiram ter esses resultados que eu tenho hoje. Fala, meus jovens, aqui é o Marcelo Távora e nesse vídeo eu vou falar sobre 4 episódios que aconteceram ao longo da minha vida e como que com 2 sacadas, 2 viradas de chave, eu consegui entender que, mesmo sendo preguiçoso, procrastinador e improdutivo, eu conseguiria ter resultados melhores do que o da maioria das pessoas. E se você curte esse tipo de vídeo, você curte os vídeos que eu posto aqui no canal, lembra-se de já deixar o joinha, não seja um pão duro de joinha, já deixa o like, ou se você for um hater também, que eu tenho uns haters de carteirinha, já sapeca o dislike aí, que ajuda o canal também. E se você é novo aqui no canal, lembra-se de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te notificar dos próximos vídeos que estão vindo por aí. Então, galera, nesse vídeo eu vou contar 4 episódios que aconteceram ao longo da minha vida e no final desses 4 episódios, né, eu vou mostrar as grandes conclusões, as grandes viradas de chave que esses 4 episódios representam, né? As viradas de chave que aconteceram ao longo desses 4 episódios. Então eu vou começar. O primeiro grande episódio, né, o primeiro grande fato aconteceu que me permitiu chegar até aqui, aconteceu em 2016, em agosto ou setembro de 2016. Não lembro se foi no finalzinho de agosto ou no início de setembro. Aconteceu o seguinte, eu queria muito empreender, sempre quis empreender, sempre quis ter o meu próprio negócio, e eu estava saindo de uma empresa que eu trabalhava, e eu tinha sido convidado para entrar como sócio numa startup. Chamava Adfácil, Edfácil. Nessa época, a empresa era muito pequenininha, ela estava tendo seus primeiros clientes. Eu fui convidado para entrar como sócio dessa empresa para tocar a área de vendas. Então eu resolvi entrar nessa empresa e eu ia sair daquela outra empresa. Na época eu trabalhava na App Prova, eu saí da App Prova para entrar na Edfácil para tocar a área de vendas. Só que nessa época eu tinha um salário bom, na App Prova eu ganhava líquido em torno de R$5.000, R$5.500 por mês. Eu iria para uma startup que eu ia ganhar um total de R$0. E eu queria ter uma renda extra, né? Eu queria não depender só do crescimento da empresa que ia acontecer nos próximos anos para eu ter uma renda. Então comecei a procurar algumas alternativas para eu conseguir ganhar uma grana e foi quando eu resolvi começar a trabalhar como afiliado. Só que eu tinha muito medo de aparecer, eu tinha muita insegurança, porque eu achava que os meus amigos iam me julgar, que os meus amigos iam me zoar, que eu não tinha nada para ensinar. Então eu queria arrumar um jeito de conseguir trabalhar como afiliado sem ter que aparecer. E as formas que eu via naquela época eram anúncios no Facebook, anúncios no Google, e foi aí que eu resolvi aprender a trabalhar com tráfego pago para eu conseguir ter uma renda como afiliado sem ter que aparecer. E nesse momento, o que aconteceu? Eu tive que tomar coragem e colocar meu dinheiro, eu tive que correr risco, né? Eu tive que ir lá subir minhas primeiras campanhas com o risco daquelas campanhas darem errado. Eu comecei aprendendo, comecei tendo um pouco de prejuízo, fui estudando e tudo mais, e depois de 3 meses mais ou menos, eu estava tendo lucro. E o que eu queria chamar a atenção nesse primeiro ponto foi o seguinte: nesse exato momento eu vi que eu precisaria arriscar. Da mesma forma que eu estava me arriscando de ir para essa empresa, eu também teria que arriscar de colocar grana em tráfego pago. No fim das contas, a Edfácil não deu certo, tá? Pra galera que gostaria de saber, eu fiquei 9 meses lá na empresa, o negócio não deu certo, a gente não conseguiu fazer a empresa ser lucrativa, não conseguimos pegar investimento, a empresa acabou dando errado. Mas esse primeiro momento, esse primeiro fato foi quando eu tive a coragem de executar, a coragem de ir atrás, a coragem de colocar minha grana e dedicar tempo num negócio que seria meu, tanto como afiliado quanto na Edfácil, que era a startup que eu estava entrando como sócio. O segundo fato, né, aconteceu o segundo grande episódio
que me trouxe até aqui foi depois que eu já estava tendo resultados como afiliado, eu comecei a trabalhar com coprodução. O que é coprodução? Coprodução é basicamente quando você trabalha no background com um determinado expert, com um determinado produtor. Você tem lá o produtor que grava live, produz conteúdo, né? A pessoa que aparece, e você é como se fosse o sócio dele que trabalha nos bastidores. E quando eu resolvi entrar para trabalhar com coprodução, as coisas foram muito legais também. Por quê? Porque eu poderia continuar trabalhando sem ter que aparecer, sem ter que produzir conteúdo, mas eu teria a vantagem de eu ganharia em cima de absolutamente todas as vendas que fossem feitas, né? Uma das vantagens de você trabalhar com coprodutor é isso. Você pode usar o nome do produtor, você tem acesso às redes sociais do produtor, você tem acesso à base de e-mail do produtor e você recebe um percentual sobre todas as vendas. Diferentemente de um afiliado, o coprodutor recebe sobre todas as vendas que são feitas, inclusive de afiliado. Então, em 2017, eu comecei a entender um pouquinho mais sobre coprodução e resolvi começar a trabalhar com coprodução. Mas qual foi o grande ponto? Quando eu recebi meu primeiro convite, na época, quando eu recebi minha primeira oportunidade, na verdade, eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Eu não tinha ninguém para me ajudar na época, eu não tinha porra nenhuma. Só que eu resolvi fazer assim mesmo. Eu poderia ter cagado em absolutamente tudo, mas eu resolvi topar o projeto. Eu não sabia escrever um e-mail, eu não sabia trabalhar com ferramenta de e-mail marketing, eu não sabia construir uma página de captura, uma página de vendas. E em 2017, olhando para trás, eu já estava trabalhando com tráfego. Eu te garanto que em 2017 eu ainda era ruim de tráfego, eu não era bom. Mas eu resolvi topar o desafio e a partir do momento que a oportunidade apareceu, isso foi em julho de 2017. O meu primeiro projeto, eu só consegui sacar o dinheiro da Hotmart em janeiro de 2018, quase 6 meses depois. Mas essa foi o segundo grande evento que me trouxe até aqui, que foi começar a trabalhar com coprodução. O terceiro grande evento, né, que me trouxe até aqui, que me construiu o Marcelo que vocês conhecem hoje, foi em agosto de 2018, quase um ano depois que eu comecei a trabalhar com coprodução, que foi quando eu resolvi criar o meu canal do YouTube, quando eu resolvi começar a produzir conteúdo, mesmo com medo de aparecer, mesmo com julgamento. Então eu comecei a produzir o conteúdo em agosto, início de agosto, e eu consegui efetivamente sacar algum dinheiro dessa produção de conteúdo em janeiro de 2019, 4 ou 5 meses depois. Então eu também resolvi correr o risco, colocar minha bunda na janela, né? Colocar minha cara aqui, apesar de poder ser criticado, apesar de poder ser zoado, apesar dos meus amigos poderem acabar comigo, apesar de aparecer do risco de aparecer um monte de hater, eu resolvi vir aqui e começar a produzir esse conteúdo. Do risco de aparecer um monte de hater, eu resolvi vir aqui e começar a produzir esse conteúdo. E depois de alguns meses eu comecei a ter retorno e aqui estamos até hoje. Tem quase 2 anos já que eu produzo conteúdo para YouTube. E o quarto grande ponto foi quando eu resolvi virar sócio do Lucas e da Gabi, que são os meus sócios, para a gente criar uma empresa efetivamente de coprodução. Isso tem quase um ano, né? Foram quase 2 anos depois que eu comecei a trabalhar com coprodução, que eu criei um negócio, uma empresa de coprodução. E o primeiro saque que a gente fez da empresa foi em abril de 2020, 9 ou 10 meses depois. Então, eu tive esses quatro grandes momentos na minha vida que me trouxeram até aqui. Primeiro, quando eu resolvi arriscar e começar a trabalhar como afiliado. O segundo, quando eu resolvi arriscar e aceitar projeto de coprodução, mesmo não sabendo porra nenhuma do que eu estava fazendo. O terceiro, quando eu resolvi arriscar e começar a produzir vídeo aqui no YouTube. E a quarta foi quando eu resolvi arriscar e abrir uma empresa com o Lucas e com a Gabi, sem a gente saber exatamente o que seria o negócio. E a gente conseguiu hoje montar uma empresa que é relativamente grande. De setembro, que foi quando a empresa nasceu de fato, até esse momento agora, a gente já faturou quase 4 milhões de reais trabalhando só com coprodução. E eu queria que vocês se atentassem para um ponto muito importante, que foi a primeira
grande virada de chave que eu tive na minha vida. E essa primeira grande virada de chave, com ela eu entendi que eu não preciso ser o mais produtivo, que eu não preciso ser o mais inteligente, que eu não preciso ser o mais disposto a fazer, que é correr risco. Repara que se você for pegar tudo que eu fiz ao longo desse tempo, eu fiz uma coisa que a maioria das pessoas não está disposta a fazer, que é correr risco. Quando eu fui lá começar a trabalhar como afiliado em 2016, eu resolvi apostar num projeto, num determinado tipo de negócio que na época ninguém falava muito. A afiliação em 2016 era muito menor do que é hoje. Então eu resolvi colocar minha grana. Eu arrisquei minha grana, eu arrisquei meu tempo, arrisquei meu dinheiro estudando aquilo. E como a maioria das pessoas não está disposta a arriscar tempo e arriscar dinheiro, quando você está disposto, você já sai na frente de muita gente. E o que isso representa? Que quando você está fazendo algo que a maioria das pessoas não está disposta a fazer, você não precisa ser o melhor. Às vezes só de você fazer, isso já te diferencia. Você já é melhor simplesmente porque você faz. Porque você correu o risco de tempo, você correu o risco financeiro de fazer aquilo ali que a maioria das pessoas não está disposta a fazer. A segunda coisa, quando eu resolvi fazer coprodução, mesmo não sabendo praticamente nada, eu corri risco. Eu corri risco de investir o meu tempo e não ter retorno. Eu corri o risco de cagar um lançamento, de fuder o rolê todo. Eu corri o risco de ser julgado, de fazer um trabalho mal feito e depois as pessoas falarem: o Marcelo é incompetente. Então isso daí já me diferenciou da maioria das pessoas. Por quê? Porque a maioria das pessoas não está disposta a sair da zona de conforto e correr esse tipo de risco. Correr o risco do fracasso. Então a primeira grande virada de chave que eu tive foi correr risco. Quando você está correndo risco, você está fazendo algo que a maioria das pessoas não está disposta a fazer. E eu acabei de pensar que na verdade são 3 viradas de chave. A segunda virada de chave, repare que eu comecei a trabalhar como afiliado, eu consegui tirar uma grana 3 meses depois. Eu comecei a trabalhar como coprodutor, eu consegui tirar uma grana daquilo ali de um primeiro lançamento 6 meses depois. Eu comecei a trabalhar com o meu canal do YouTube, eu consegui tirar uma grana 4 ou 5 meses depois. Quando eu comecei a criar um negócio com o Lucas e com a Gabi, quando a gente decidiu criar um negócio até o momento que a gente conseguiu tirar uma grana para nós 3, foram 9 ou 10 meses depois. Então repara que a segunda grande virada de chave é: seja paciente, invista naquilo ali. Tenha foco no longo prazo. Não queira que aquilo ali seja um caixa eletrônico, que alguém vai te ensinar uma técnica, você vai apertar meia dúzia de botões e simplesmente as coisas vão acontecer. Tome uma decisão e se empenhe naquela decisão. Ah, Marcelo, mas você falou que você não precisa ser produtivo, você pode ser procrastinador. Mas aí eu venho para a terceira grande virada de chave, que eu vou pegar até uma página de um livro. Hábitos Atômicos. Está até espelhado aqui, mas o nome dele é Hábitos Atômicos. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E eu vou ler uma página desse livro que, para mim, foi a página de livro que mais mudou a minha cabeça. Quem me acompanha no Instagram já viu. Eu vou ler aqui a página 138 do livro. É fácil ficar preso tentando encontrar o plano ideal para a mudança, a maneira mais rápida de perder peso, o melhor programa para ganhar músculos, a ideia perfeita para um negócio. Estamos tão focados em descobrir a melhor abordagem que nunca chegamos a agir. Como Voltaire escreveu certa vez, o melhor é inimigo do bom. Refiro-me a isso como a diferença entre estar em movimento e agir. As duas ideias parecem semelhantes, mas não são iguais. Quando você está em movimento, está planejando, criando estratégias e aprendendo. São todas coisas boas, mas não produzem um resultado. A ação, por outro lado, é o tipo de comportamento que produzirá um resultado. Se eu descrever 20 ideias para artigos que eu quero escrever, isso é movimento. Se eu realmente me sentar e escrever um artigo, isso é ação. Se eu procurar um plano de dieta melhor e ler alguns livros sobre o assunto, isso é movimento. Se eu realmente comer uma refeição saudável, isso é ação. Às vezes, movimento é útil, mas nunca produzirá resultado por si mesmo. Não importa quantas vezes você vá falar com o personal trainer, esse movimento nunca o fará em forma. Somente a ação de se exercitar obterá o resultado desejado.
Agora presta atenção nesse parágrafo. Se o movimento não leva a resultados, por que fazemos isso? Às vezes, fazemos porque realmente precisamos planejar ou aprender mais. Mas, muitas vezes o fazemos porque o movimento nos permite sentir que estamos progredindo sem correr risco de fracassar. A maioria de nós é especialista em evitar críticas. Não é bom em falhar ou ser julgado publicamente. Por isso, tendemos a evitar situações em que isso possa acontecer. E essa é a maior razão pelo qual você entra em movimento ao invés de agir. Quer protelar o fracasso. Cara, e esse livro aqui, quando eu li essa página desse livro, explodiu minha cabeça. E eu reparei que as pessoas, por mais produtivas, por melhor que elas sejam, elas sempre querem evitar o fracasso. Quando você coloca a sua bunda na janela e está disposto a aceitar o fracasso, você já sai na frente da grande maioria das pessoas. E não importa quão inteligente, quão produtiva, quão capaz seja outra pessoa. Simplesmente se você estiver executando, se você estiver caminhando em uma determinada direção que a maioria das outras pessoas tem medo, você já vai se diferenciar. E depois o que você faz? Você contrata essas pessoas que são extremamente capazes, que são extremamente inteligentes. Porque no final das contas, o medo delas de fracassar impede que elas abram o próprio negócio. E você, como dono do negócio, você executando, você conseguindo ter um faturamento em cima disso, depois você coloca outras pessoas para serem produtivas para você. Eu sugiro muito fortemente que você volte esse vídeo e escute tudo que eu li nessa página. Essa parte mudou completamente a forma que eu penso com relação a absolutamente tudo, da forma que eu vejo. Eu leio a página desse livro que eu vou te falar quase que uma vez por semana. Toda semana eu paro e releio isso para ver, para eu tomar cuidado, para eu não ficar me movimentando demais, planejando demais e agindo de menos. E como eu sou muito preguiçoso, eu tendo a ficar me movimentando demais. Então eu pego, faço, executo e tá ruim, foda-se, vai ruim mesmo. Tá feio? Foda-se, vai feio mesmo, porque a maioria das pessoas não tem coragem de colocar em prática. Então só de você fazer ruim ou de fazer feio, você já sai na frente da grande maioria das pessoas. É isso.